Declaração de Felipe Luiz pega mal no Flamengo e gera clima ruim internamente. Fala, nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Após a vitória do Mengão por 1-0 sobre o Botafogo da Paraíba, treinador do Flamengo critica a logística da partida e declaração não é bem aceita pelos dirigentes. Vene Casagrande trouxe essa informação com exclusividade no programa SBT Esportes. Bora acompanhar o recorte e na sequência a gente participa deixando a nossa análise. Sem mais, bora pro conteúdo. Você acha que ontem, talvez pela logística, você achou que ele não foi tão bem? O que você achou Fernandinha, desse eu pedaço? achei péssimo o que ele fez. Eu sou um cara que eu sempre elogio o Felipe Luiz em entrevista coletiva, só que assim, quando eu for discordar dele, eu vou ser bem sincero e eu vou ser aqui. Eu achei totalmente desnecessário ele criticar a equipe responsável pela logística do Flamengo. A gente precisa levar em consideração o contexto dessa história toda. Primeiro, o jogo seria na Paraíba. Até ingressos já começaram a ser vendidos para o jogo na Paraíba. De uma hora para outra, mudou tudo. E só mudou porque a diretoria do Flamengo, ou seja, os chefes do Felipe Luiz, aceitaram. Porque se eles não aceitassem, não teria a mudança de local. Aceitaram. E aí, a equipe responsável pela logística do Flamengo teve que correr atrás para ajustar tudo assim, em um dia. Então, eles fizeram tudo do bom, do melhor, dentro da possibilidade. E mesmo que eles estivessem errado, tá? Mesmo que eles estivessem errado, o Felipe Luiz expor da maneira que ele fez, achei totalmente errado. Eu sou totalmente contra a exposição de um assunto interno. Por que ele não expõe, por exemplo, o Michael, que perdeu aquele gol ontem sem goleiro? Por que ele não expõe? Ele vai lá e defende o Michael. Ele poderia muito bem chegar internamente, chamar o José Boto e falar, cara, a nossa logística, o Flamengo, não pode ter uma logística como essa, tá errado, não sei o quê. Fala internamente. Ele não precisaria expor da maneira que ele expôs. E ele nem foi questionado sobre isso. Esse é o ponto. Se ele tivesse sido questionado e ele foi sincero, eu ia até relevar. Mas ele não foi questionado. Ele simplesmente falou de algo que ele não foi questionado e expôs muitos profissionais que dão a vida. Ele reclamou da logística. Da logística, exatamente. O Flamengo, falando do pessoal responsável pela logística dentro do Flamengo. E vou ser bem sincero, Fernandinha, a logística do Flamengo é consultada por vários grandes clubes aí, até mesmo pela seleção brasileira em outras oportunidades. Então achei totalmente desnecessário o que o Felipe Luiz fez, tal como o Felipe fez, a gente vai falar isso quando o assunto for Vasco, quando ele mencionou o Capasso. Eu não gosto desse tipo de exposição publicamente. Está incomodado com algo internamente? Chega entre quatro paredes e conversa. Pelo menos eu acho que o Felipe Luiz mandou muito mal nessa. E não é uma opinião só minha não. Dentro do Flamengo, muita gente ficou triste com a declaração do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz é um cara muito querido internamente. E assim, a gente quando pensa num clube, a gente não tem noção de quanta gente trabalha lá dentro. Fernandinha, eu falo isso porque os caras viram à noite. Sério, o pessoal responsável pela logística vira à noite. Gente, isso não é assim, é exagero, é de maneira literal. Os caras viram à noite, chegam em casa quase 7 horas da manhã. Para e pensa, o jogador ele chega no aeroporto 3h30 da manhã, como aconteceu agora, eles vão para casa descansar. A galera da logística não, ainda tem que levar material para o Ninho do Urubu. Eles viram à noite, gente. E a logística, então, geralmente é uma equipe, obviamente, toda grande, né? Não estou falando da logística, estou falando do bastidor do futebol. E a logística, mas você quando vai viajar, não dá um trabalho danado? Você fechar a passagem, você olhar, todo... Imagina você viajar com a galera. E essa galera ficar num lugar legal, dormir num lugar... Enfim, é um monte de coisa. Logística de equipamento, dá um trabalho. Então, assim, às vezes, esse calendário todo, as mudanças loucas que acontecem, que todos nós aqui que trabalhamos com isso, a gente faz uma agenda, quando olha, mudou um jogo. É um absurdo para quem comprou o ingresso. E, obviamente, o Flamengo, que é o time que está se deslocando, também sofre muito isso. Então, eu também, e como eu penso nos meus amigos que, enfim, lá, a gente sabe tanto desse que esse povo trabalha, às vezes pega mal mesmo, pega você pega tem legal, o direito né? de não gostar, mas fala internamente. Você concorda, Lu? Ele quer falar daquele outro negócio que tu falou aí, já tá provocando ele. Não, é que eu acho que são casos diferentes, tá? Eu acho que é bem diferente quando você tá falando de uma logística interna, de um grupo de funcionários, não acredito que seja só uma pessoa que faça. Gente. Então eu acho que isso claramente poderia ser um assunto guardado. Inclusive teve a outra coletiva do Felipe Luiz, que infelizmente eu não tive a oportunidade de comentar aqui, que ele fala assim, não consumam o galera do Twitter, não consumam não sei o quê. Pra mim o Felipe Luiz foi mal nessa situação. Por quê?
Eu entendo que é o seguinte, o Flamengo é um clube de 40 milhões de torcedores, de mais de 40 milhões de torcedores. Ele ficar levando essa pauta pra coletiva de algo que acontece no Twitter, que é uma bolha, é algo que não deveria acontecer pra mim. Ele não pode tirar como régua a torcida do Flamengo ou parte da torcida do Flamengo com o que acontece no Twitter. O Flamengo é muito grande pra trazer assunto de Twitter pra dentro da coletiva. Eu sou contra, tá? E tem outra, essa questão de não consumam. Quem é ele pra dizer o que o torcedor pode consumir ou não pode consumir? O torcedor não pode reclamar, não pode ter senso crítico? Eu acho que esse é um problema até mais grave, na minha visão, do que ele falar sobre a logística. Pedrosa, tem gente no Twitter que faz um trabalho melhor do que muitas pessoas que trabalham em grandes veículos. Exatamente. Ele não pode fazer recorte pelo veículo. Não, exato. Fala, eu acho que é uma pauta pequena para ele trazer para a coletiva que milhões de pessoas que representam o Flamengo assistem também. Agora, nessa questão do funcionário em si, eu acho que é muito, muito, muito maleável para você chegar e falar, pô, cara, não gostei disso aqui. Dentro, claro. Entendeu? Isso não foi legal feito. Muito bem, Vene Casagrande, um placar magrinho, mas ganhou um protagonista que merecia. Às vezes Deus faz essas coisas, hein, Vene? A primeira pergunta que eu te faço é, por que você acha que o placar foi magrinho? Boa tarde, Vene. Boa tarde, Fernanda Maia. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde. Olha, a resposta a gente tem, né? Porque quando o Pedro não tá em campo, o Flamengo não é letal. E a minha análise eu vou começar bem do começo mesmo, na escalação do técnico Felipe Luiz, que eu acho que foi um acerto ele utilizar o time reserva. Ele deu minutagem a muitos jogadores que não estavam tendo muitas oportunidades. E quando você me questionou antes do VT se eu estava com um sorrisão, eu estou com um sorrisão. Porque eu acho que tem dois viés para a gente analisar a partida do Flamengo diante do Botafogo da Paraíba. O primeiro viés, mesmo com o time todo reserva, o Flamengo mostrou as mesmas características que mostra quando é o time titular. Padrão tático. Padrão tático, exatamente. Ou seja, é uma equipe muito bem treinada pelo técnico Felipe Luiz. E na escalação dele, a gente pôde ver uma formação com 4-2-4. Por que ele fez isso? Por motivos óbvios. A partir do momento que ele não tem ao mesmo tempo Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, ele não tem ninguém que possa ficar responsável pela armação das jogadas. Então ele vai e utiliza um esquema que o favorece a equipe do Flamengo, o 4-2-4 com 4 atacantes ali, teoricamente rápidos. Mas é óbvio que quando é um time reserva, individualmente falando, a gente vai ver alguns atletas que não vão conseguir render tal como rende um jogador titular. E ainda tem queda de rendimento individual, por exemplo, de um Bruno Henrique, que, coincidentemente ou não, depois que veio à tona o problema envolvendo o cartão amarelo, ele caiu muito de rendimento e ele fez uma partida muito mal, na minha visão. O Michael, por exemplo, esse jogador que custa mais de 1 milhão por mês ao Flamengo, ele não pode perder as oportunidades que ele perdeu ontem, sobretudo uma sem goleiro, que ele teve ainda o tempo de dominar a bola, olhar para o gol e finalizar. E mesmo assim ele perdeu. Esse jogador ele precisa ser cobrado, porque não é o primeiro jogo que ele perde essa quantidade de oportunidades e, pelo visto, não será o último. Ele precisa ser cobrado por conta disso, eu acho que a partida dele foi muito mal. Então, assim, qual é o outro viés negativo? Novamente, o Flamengo não sendo letal. Porque em determinados jogos isso vai fazer falta. É porque o Botafogo da Paraíba é um time bem abaixo, a verdade é essa, muito abaixo, e adotou uma estratégia que a gente já imaginaria que iria adotar. Sair vivo desse jogo de ida. E conseguiu sair vivo. Você perder só por 1-0 para um Flamengo, pode chegar aqui no Maracanã e sonhar com algo. Imagina se toma uma goleada. E ontem, embora o Flamengo não tenha feito um placar elástico, mas poderia ter feito um placar elástico, só que o Flamengo perdeu muitas oportunidades. Então, te respondendo, eu tô sorrindo? Sim. Porque eu acho que o Flamengo, apesar de não ter feito um grande jogo, mostrou um padrão tático muito bom, tal como mostra quando é o time titular. Porém, voltou a apresentar aquele roteiro que o torcedor rubro-negro já conhece, de perder muitas oportunidades. O Flamengo finalizou quase 30 vezes, sendo que 9 só dentro da área. Então, assim, o Flamengo criou oportunidades para fazer um placar elástico, só que novamente não foi letal. E eu quero destacar a partida também do Varela, que foi eleito o melhor jogador em campo ontem, e eu concordo com a eleição, embora o Joshua tenha feito o gol da vitória, mas enfim, ele ficou poucos minutos em campo, mas o Varela ontem jogou muita bola. Ou seja, por que eu estou destacando o futebol do Varela? Porque em determinado momento o Wesley vai dizer adeus, e teoricamente o Varela vai se tornar titular nessa posição. Muito bem, falar em Joshua, a gente vai ouvir o que ele disse após a partida. Pensa, o Flamengo estava empatando. Todo mundo tava, meu Deus, 0-0, né? Tudo bem sendo um time alternativo, mas a gente comenta tanto como é que a Copa do Brasil é traiçoeira. E a imagem da família dele, quando ele marcou o gol, né?
Essa é a imagem da família do menino Joshua, né? Tem 17 anos? Quantos 17 anos. 17 anos. Olha a imagem dele. Olha, gente, que emoção. Meu Deus! Iluminado! Que lindo, Pedrosa. Olha, olha aqui, eu fico até arrepiada, porque a gente sabe quanto que as famílias dos meninos, elas batalham e batalham para eles conseguirem uma vaga que é nem 1% do futebol brasileiro. E o menino chegar com 17 anos e fazer o gol da vitória, que talvez fosse uma goleada, não ia ter tanto essa sensação, mas ele foi o herói da partida, Pedrosa. Claro, eu acho que a imagem ela é muito emocionante, porque certamente passa um filme muito grande na cabeça de cada familiar dele ali, que levou a cada treino, que se dedicou, que abriu mão do próprio tempo para poder levar o Joshua muitas vezes para fazer essa oportunidade de ser um jogador de futebol. E ali, cara, talvez seja um gol que vai mudar a vida da família para sempre, porque ele vai receber mais oportunidades. Ele tá simplesmente no Flamengo, que é um dos grandes clubes aí do Brasil, se não um dos maiores, top 3 podemos colocar assim. Então sem dúvida alguma, não é só um gol, não é só a vitória contra o Botafogo da Paraíba, é a oportunidade de mudar a vida de uma família, e que esse garoto carrega desde novo, e que todo mundo que está ali presente, comemorando da forma que foi, os familiares, sabem disso. Então, parabéns ao Joshua, entrou muito bem, foi decisivo para o Flamengo e a continuar nessa pegada. Fernandinha, eu posso contar porque o Joshua ele começou a ter oportunidades com o Felipe Luiz na lista de relacionados? Eu ia te perguntar exatamente isso. Queria que você falasse também sobre o menino. Você que é um dos maiores especialistas de Flamengo desse Brasil, que você falasse quem é esse menino também. Esse garoto ele tem destaque realmente desde a categoria sub-17, inclusive o Felipe Luiz conhece esse jogador desde os tempos que ele estava comandando o sub-17, só que de 20 dias para cá ele começou a ganhar notoriedade na lista de relacionados do Flamengo na vaga do Wallace Ian. Isso não foi por acaso, uma apuração minha antes mesmo do jogo acontecer. Por que o Wallace Ian, que com 9 jogos no elenco profissional, 4 gols e 2 assistências, parou de ser relacionado? Porque ele e Joshua quase saíram no tapa, assim, as vias de fato, em um jogo do Brasileiro Sub-20, Flamengo e Cruzeiro. E de lá para cá, o Wallace Ian caiu muito de rendimento nos treinamentos, tanto no Sub-20 quanto no elenco profissional. E o Joshua, que é da mesma posição, começou a render bastante nos treinamentos. E aí o Felipe Luiz começou a relacionar o Joshua e não o Wallace Ian. E aí o Joshua, enfim, ganhou a oportunidade dele de fazer a estreia no elenco profissional, entrou e fez o gol da vitória. Que loucura, vários jogadores comemorando a categoria de base, postando foto do Joshua. E aí entrei no Instagram do Wallace Ian e ele não comemorou nada. Então, realmente... E só para ficar muito claro, o Wallace Ian confirmou para mim, em uma conversa, que ele sim brigou com o Joshua. Ele brigou com o Joshua? Exatamente, teve essa discussão. Eu fico triste com isso, tá? Mas não, eu acho que ele está... é uma idade para maturação, eu acho que isso faz parte do aprendizado. Estamos falando de um jogador de 17 anos, o Wallace Ian, se não me engano, tem 19, 20 anos. Isso faz parte do aprendizado. Que o Wallace Ian aprenda e volte a render, e que o Joshua continue rendendo. Muito bem. E quem é o Joshua, o Venê? Ele sempre foi da base do Flamengo. Como é a história desse menino? Você tem essa informação? Tenho. Ele chegou ao Flamengo, eu estava até vendo aqui no site Jogou, antes de começar o programa, ele chegou ao Flamengo na categoria de base ainda, sub-13, sub-14. É um garoto de muita personalidade. Tem uns 3 anos só. Por exemplo, quando Porque ele tem 17, faz né? Sentido, ele é faz muito sentido. novinho. Ele é muito novinho. E aí é um garoto de muita personalidade. Tem vídeo dele, por exemplo, circulando em redes sociais, provocando o Vasco quando foi campeão em cima do Vasco. É um garoto que o Felipe Luiz gosta muito por conta do empenho dele em campo e também da questão tática, porque ele consegue fazer várias funções no setor ofensivo do Flamengo. Então é um jogador que tem muita milionária, tal como outros jogadores da categoria de base. Só que assim, pés no chão. Fez o gol. Perfeito. Eu acho que ele tem que manter a humildade dele, continuar trabalhando, porque o Wallace é um bom exemplo. Sim. Se destacou no elenco profissional e, pelo visto, sucesso deixou subir a cabeça. Faz parte do aprendizado. O Lohan, a mesma coisa, tá participando desse mesmo processo que a nova diretoria faz com jogadores da categoria de base. Então, que ele continue com essa humildade dele aí, correndo atrás, e consiga dar muitas alegrias aos familiares dele, porque aquele vídeo ali, de fato, é emocionante demais. Muito emocionante. E assim, a gente da imprensa, a gente sempre fica tomando cuidado, porque esses meninos muito jovens realmente têm isso, vai subindo a cabeça.
E não é que eles são vilões, não, é porque é natural, é da idade. A gente está falando de uma pessoa, de um CPF que tem 17 anos. Imagina você com 17 tem uma carreira em que em dias você passa a ser... a todo mundo saber quem você é, você ser o herói de uma partida do tamanho do time que é o Flamengo. Isso realmente é um controle mental muito grande. Mas eu também acho importante a gente jogar o confete no menino, ainda mais num primeiro gol, porque você tenha certeza que isso que a gente está falando aqui e todos os canais esportivos, a família, o Pedrosa, vai maratonar o dia inteiro. Com certeza. E tem que desfrutar esse momento mesmo e, obviamente, escutar os profissionais, como o Vene falou, dele também, né, falar, opa, quantos exemplos eu tive aí que não foram tão legais, eu vou manter o pé no chão. Agora, um garoto de personalidade. Personalidade ele tem. Ele tem muita. Né? Não, o Felipe Luiz falou que acha que ganhou uma contratação, né? Se eu não me engano, foi essa a aspa dele na coletiva. Isso é forte demais, porque assim, a gente está falando de uma equipe como a do Flamengo, que a gente cansa de citar, que tem 18, 20 jogadores de seleção. Então, se ele conseguiu contratar um jogador da base, é que ele confia muito nesse garoto. E eu acho que a transição da base ela tem que ser feita dessa maneira mesmo, com o garoto da base recebendo minutos, ganhando oportunidades, dentro de um contexto bem organizado, ele vai se destacar, como o Alan Cian no início do ano conseguiu se destacar, como eu acho que o Matheus Gonçalves, inclusive, tem que receber mais oportunidades, porque ele tem muito potencial para crescer ainda, e o Joshua ontem conseguiu ajudar o Flamengo. Então, a base, independentemente do seu clube ser o milionário, o com mais dinheiro do Brasil ou não, ela tem que ser utilizada, porque às vezes mais vale um garoto da base com fome nos olhos, com sede da vitória, como é o Joshua, do que um jogador que às vezes está acomodado na situação. E às vezes essa ousadia do jovem, esse jeito destemido no atleta, eu vou chutar, eu vou tentar, e eu acho importante. É a chance da vida, cara. É a chance da vida dele. Agora, Vene Casagrande, voltando a falar dessa partida, aliás, eu queria falar uma coisa com você, fazer uma pergunta pra você. Você sempre é um cara que elogia muito as coletivas do Felipe Luiz. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ative as notificações e, é claro, deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho. O link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos. E ontem o Flamengo bateu o Botafogo da Paraíba, jogo de ida, Copa do Brasil, né? O nosso Mengão agora pode até empatar na partida de volta, que mesmo assim avança para a próxima fase. Com gol de jovem de 17 anos, o nosso Mengão consegue o resultado positivo. E Felipe Luiz se irritou com o desastre ocorrido no Flamengo e avisa, não pode acontecer. O avião do Flamengo tocou o solo maranhense por volta de 1 da manhã da madrugada desta quarta para quinta, dia do jogo contra o Botafogo da Paraíba. A situação foi motivo de desabafo do treinador após a vitória por 1-0 no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. O treinador falou o seguinte: uma festa linda, linda, linda da torcida aqui. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu vim aqui. E tem muito flamenguista, né? O que me deixou triste foi a nossa logística, que foi um desastre. Chegamos tarde, depois a falta de organização com essa parte dos torcedores nos levou quase 1 hora para a gente chegar no nosso quarto. Então isso foi um quesito que nós temos que melhorar. Nós não podemos deixar isso acontecer. Mas, por outro lado, ver essa festa linda que o torcedor tem feito para a gente e recebido a gente onde a gente vai. Quer dizer que eles estão fechados e encantados com o nível de atuação dos jogadores. Eles se sentem apresentados pelos jogadores, representados pelos jogadores e lotam o estádio. Isso é o que me deixa mais feliz, o que me representa como um treinador e me deixa muito orgulhoso de que exista essa comunhão com o torcedor, e nossa equipe acrescentou como técnico do Flamengo. O Flamengo embarcou no Rio de Janeiro às 21h25 desta quarta, por volta de 1 da madrugada da quinta. O clube comunicou que o avião pousou em São Luís. Além do desdobramento ao hotel, o elenco precisou passar por um mar de torcedores, que fizeram uma festa impressionante para receber o time. Por isso, os atletas demoraram a chegar nos quartos, gerando a reclamação de Felipe Luiz. Com relação a isso, Felipe Luiz tem que ser mais flexível, principalmente quando for disputar uma partida fora do estado do Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo é gigantesca.
E se vier aqui para o lado do Nordeste, percebe-se ainda mais essa paixão que o torcedor tem pelo clube. Então o fato do time ter demorado foi justamente porque eles foram cumprimentar a torcida. Porque nem sempre esses torcedores terão a oportunidade de ver o time de perto e tiveram esse momento de muita felicidade. Para vocês, o Flamengo jogou bem ontem ou não? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.